Bom dia, vamos dar continuidade à nossa programação. Eu gostaria de chamar a doutora Rosa Helena Mourão, da UFOPA, que vai apresentar o trabalho intitulado Tingimento Natural para a Indústria Têxtil com Plantas do Bioma Amazônico. A doutora Rosa Helena Mourão tem doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, com bolsa sanduíche na Universidade Estadual de Campinas, é professora associada do Instituto de Saúde Coletiva na Universidade Federal do Oeste do Pará, bolsista de produtividade do CNPq, também faz parte da pós-graduação da Rede Norte de Tecnologia. A todos. Primeiramente, eu gostaria de organizar o Congresso Biodiversidade. É um prazer falar um pouco do trabalho de a UFOP, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará. A gente vem trabalhando há mais de 20 anos com produtos naturais da Amazônia. Em 2008, nossa linha de pesquisa, estava envolvida mais com óleos essenciais e extratos. Nós demos ênfase aos corantes naturais da Amazônia. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês dos corantes naturais, principalmente para aplicação na indústria. Como vocês sabem, a indústria têxtil é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. Isso é decorrente, e um dos fatores é o tingimento. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do tingimento natural. Não é nada novo, nós estamos voltando à pré-colonização, observando a história, mesmo antes das civilizações indígenas, já foi detectado a presença de tecidos tingidos com corantes naturais. Entre esses corantes naturais, bem detectada a presença de índico, da espécie Indicofera, um azul, tá? Colocando azul para tingimento natural. E de 2.000, 3.000 a 4.000 anos, então na Índia, na América Central, na Europa, o tingimento natural fazia parte da cultura, da civilização. As roupas, dependendo da coloração, era sinônimo de nobreza. Então, os nobres, o vermelho, o azul, que era mais para a distinção da sociedade. A parte religiosa, algumas tintas que eram mais difíceis de se obter, era principalmente detectado pela nobreza, usado pela nobreza por religiosos. Como o Brasil entrou na parte do tingimento natural? O Brasil entrou principalmente pelas espécies, após a descoberta do Brasil, o pau-brasil, que chegou, inclusive, à extinção. O pau-brasil, nosso país tem esse nome, Brasil, é essa espécie. Ele foi usado no século XIX para a produção de tinta. É usado na Europa, usado pela sociedade de alta burguesia. Então, toda a parte de tinta foi usado muito até o início, final do século XIX. Pelo final do século XVIII, começou o estudo de toneladas de plantas, mais animais, minerais, eram usados no tingimento natural. Então, por isso do século XIX,
gosto de contar essa história porque antes de 18 anos, acidentalmente, isolando a quinina, que era tratado na malária, ele lá conseguiu um corante sintético, né, vermelho, era muito semelhante ou tinha a lisarina obtida da raiz da rúbrica. A rúbrica era produzida, cultivada somente para a extração desse pigmento. Então, né, ele conseguiu isolar esse corante, tinha uma estabilidade, e com a explosão da indústria, várias pessoas começaram a sintetizar novas moléculas. A indústria que precisava, plantas, animais, minerais não estavam dando conta, eles começaram pelo isolamento, vacinas, novos corantes. A partir do século XIX, praticamente não se dava, ficou esquecimento natural, passou a ser usado mais como uma forma de artesanato, né? Nesse período aqui, as receitas, né, com natural, guardadas a 7 chaves. Quem queria dar era uma atividade feita pelos primeiros, que eles guardavam e era passado de geração a geração para ficar esquecido. No século, praticamente o fingimento natural passou a ser devido à grande quantidade de compostos sintéticos. Porque os compostos sintéticos eram mais baratos, mais fácil, a produção era massa, tingimento mais homogêneo. Um grande problema é a indústria têxtil, né? Ele não a qualquer fibra, começou também a descoberta das fibras feitas a partir do petróleo. E hoje a indústria da moda é uma das que mais polui o ambiente, não somente pelo ambiental, né, que são a moda rápida, né? Uma moda daqui a 2 dias é outra, então a moda fashion, né? O descarte de tecido em aterros sanitários, principalmente, como nós estamos falando aqui, corante natural, né? Os corantes, eles poluem o meio ambiente. Várias indústrias da moda aqui no Brasil, eles vêm se preocupando com uma moda mais sustentável. Eu acho que de 2000 para cá, o consumidor também passou a ter uma consciência maior, né? Arte tem crescido e alguns designers têm trabalhado muito com o elemento natural. Uma referência nossa do Brasil, talvez brasileiras, a Flávia Aranha, né, de São Paulo, que foi uma das primeiras designers a usar o tingimento natural de forma industrial, né? Tá tentando usar ele de forma industrial. Então, as indústrias, as empresas de sustentabilidade começaram a correr, a voltar a pensar no tingimento natural. Então, quais são essas classes químicas responsáveis pela cor? Nós somos, da parte medicinal, sabemos que as moléculas responsáveis com atividade biológica, geralmente elas estão nos compostos secundários das plantas. O foco aqui mais é planta. Então, é principalmente os metabólitos
secundário. E entre esses metabólitos secundários, a gente observa a classe dos compostos fenólicos como um dos principais. Assistindo a palestra anterior nessa sala, então a professora estava falando de mel. Você fala de mel, você lembra lá dos flavonoides. Então, quando você fala em tingimento natural, também os flavonoides, né? Todos os flavonoides, então aí onde está o tingimento natural, nem todos os flavonoides eles têm estabilidade à luz e à lavagem, mas é uma classe importante, né? Uma dos compostos, a luteolina, que é esse daqui, ó, a pigenina, que ela falou, é encontrada no mel da abelha sem ferrão, e ela é encontrada em várias flores também, várias plantas, dá uma coloração, responsável por uma coloração amarela. Uma classe importante também são os taninos, principalmente os taninos condensados, que eles dão uma coloração do marrom, né, devido à capacidade deles se ligar, né, aquela molécula. Então, ele é muito bem dado e a gente vai ver um pouco que, às vezes, eu preciso que esse corante, para se ligar com a fibra, ele precisa de um pré-tratamento e, às vezes, o próprio tanino funciona como tratamento, né? A lisarina, como a gente já falou, então você vê que desde as antraquinonas, que tem uma atividade biológica, tem também atividade, serve também como uma atividade para o tingimento natural. Como eu falei para vocês, o pau-brasil, né? O cerne do pau-brasil, ele tem a brasilina e a brasileína, que são tipos de flavonoides, e ele dá uma coloração vermelha. Foi essa busca, né, por esse corante vermelho que levou a planta à extinção e hoje é pouco usado, somente de cultivos identificados. Um outro composto que é bastante usado até hoje, não só a classe dos compostos fenólicos, mas um alcaloide também bastante usado é o índio, é um alcaloide isolado da espécie Indicofera. Tá? Então, todos esses alcaloides, desde um alcaloide que você vê que tem atividade analgésica, ele também pode ter uma pigmentação importante para o tingimento natural. Daí, a gente sair um pouco da parte medicinal e ir para essa foi tranquilo, devido a esse conhecimento que a gente já tinha. Uma espécie que é também bastante estudada, né, que é a Genipapa americana, que é um dos constituintes, é a genipapa. Então, a gente sabe que o genipapa ele é bastante utilizado na indústria, na indústria de alimentos também, né, como licores, mas a população indígena já usa para pintura. Né? Então, o que a gente observou? Que a genipina, quando ela entra em contato com a pele, que tem proteína, ela dá essa coloração azul. Mas quando a gente faz o tingimento, a gente não conseguia esse pigmento azul, que é um dos pigmentos que é para encontrar o azul, as cores primárias. É importante você encontrar, identificar primeiro as cores primárias, né? E dessas cores primárias você pode juntar para ir formando as cores secundárias. Então, a genipina tinha esse problema. O que a gente fez em laboratório? A gente pensando, para conseguir esse azul, nós teríamos que fazer a ligação, né? Fazer com que houvesse a ligação cruzada da genipina com proteína. Então, a gente pegou a proteína de soja, né? E fizemos a interligação e obtivemos, aqui é uma tinta, né? Tá sólida, mas eu tenho o azul a partir do genipapo e um azul sólido. Normalmente, a gente não consegue somente com fruta. Então, é preciso conhecer a estrutura da molécula e a gente observar como
ser feito essa ligação. Tá? Então, a pergunta é: corantes sintéticos naturais para a indústria têxtil. Qual a melhor solução? Então, a gente sabe que esse daí gosto de falar andando. A gente sabe que hoje, né, o corante, se a gente depender do corante somente derivado de plantas e algumas espécies de animais e minerais, a gente não consegue, não vamos ser otimistas a ponto de dizer que a gente vai conseguir suprir a indústria da moda. Né? A indústria da moda é uma das maiores bioeconomias do mundo, não só do Brasil, como do mundo. Então, existe solução? Né? Então, a pergunta que talvez no final dessa apresentação a gente chegue em algum ponto. Para se existe uma solução, como é que nós devemos proceder? Ou vai ficar apenas algumas indústrias, ou a gente tem uma solução para diminuir a poluição causada pela indústria da moda, oriunda principalmente do tingimento natural. Né? Porque qual o problema do tingimento natural? Que a indústria têxtil hoje ela trabalha com fibras de origem natural, principalmente animal e vegetal. Aquela artificial, animal, por exemplo, a seda, a lã, a vegetal, o linho, o algodão. Aquela de origem artificial, ou seja, que ela tem, como é o caso da viscose, ela tem uma parte, né, celulósica, mas ela passa por um processo químico, então ela é chamada artificial, e temos as sintéticas, né? 100% químico. E essa sintética está cada vez maior. Né? Quando você observa, vê a etiqueta de uma roupa, você vê diz 100% poliéster. Então, 100% poliéster, se eu for tentar pegar uma fibra 100% poliéster e usar um tingimento natural, eu não vou conseguir. Né? Porque os tingimentos, os corantes naturais, eles se ligam, né? A ligação ou é através de proteínas, que é no caso da fibra animal, ou através da ligação com a celulose, formando aqueles canais que a fibra, por exemplo, do algodão e do linho forma. Então, a gente sabe que o corante natural a gente só pode usar com a fibra natural. Então, é uma moda mais, como eu poderia dizer, mais elitilizada, né? Porque ela vai ser um pouco mais cara do que essa moda fashion, que é uma moda que você compra uma camiseta por R$3, que às vezes a gente diz que como é que a pessoa faz isso. Mas a gente sabe que tem o trabalho escravo, que é um dos trabalhos escravos ainda mais detectado, é o da moda, principalmente na parte de confecção. Né? Então, em 2018, como é que a UFOPA entrou nisso? Né? A design Fernanda Mourão, que por coincidência é minha filha, foi fazer design de moda em São Paulo e voltou dizendo: eu quero fazer moda na Amazônia, mas eu quero usar, eu quero ser sustentável, eu não quero ser mais uma design, mais uma pessoa que vai fazer roupa. Né? Então, a gente começou a estudar, né? Ela queria, vou unir moda sustentável e ciência. Então, como é que a gente pode usar essas plantas da Amazônia? Então, mas é uma coisa pequena, mas é um design que já saiu da poluição, né? Então, diminuindo já é alguma coisa. Então, como é que nós vamos fazer? Usar essas plantas da Amazônia, que já é usado, né, pelos indígenas, pelas comunidades, para artesanato, mesmo para tinta e roupa. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que começar o estudo da estabilidade. E uma das plantas que já é bastante usada no tingimento natural e também na medicina é a Rabidia chica.
né? Que é o crajiru, aqui no Pará é chamado pariri. Então, é uma espécie que a gente pode agregar valor. Por quê? Porque ela é medicinal. Então, fazer o cultivo, estimular o cultivo em pequenos produtores é importante porque ela também é medicinal. Então, a gente foi estudar, só para vocês terem uma ideia, não precisa, às vezes, de uma quantidade grande de planta, né? Uma única espécie, como a Rabidia chica, a gente conseguiu produzir mais de 15 tonalidades com a mesma espécie. Usando o quê? Usando fixadores diferentes, né? Porque para o corante se ligar com a fibra, ele precisa de um fixador, que a gente chama na indústria da moda de mordente. Então, diminuindo, né, modificando os mordentes ou a concentração de corante, eu tenho desde um vermelho, né? Então, não precisa eu usar o pau-brasil, que está em extinção, eu posso usar o crajiru, que o crescimento é rápido e é bem mais fácil, né? Desde um vermelho, um laranja, um rosa, e eu ainda posso usar, né? Tem várias outras cores, roxo, né? Então, eu posso usar ainda mais como impressão botânica, né? Então, a impressão botânica também é uma forma de você imprimir a planta no tecido. Eu posso imprimir a folha como um todo, eu posso imprimir, fazer um pó e fazer um riscado, eu posso fazer vários modelos só com a impressão botânica de uma única espécie. Aí o que você observa? Dependendo da fibra vegetal, você tem colorações diferentes. Então, isso aqui é o mesmo crajiru, e você observa quando você faz no algodão, você não tem o vermelho que você tem na cera. Então, é uma forma de você ter peças únicas e diferenciadas, né? Então, a gente foi ver o que tem no crajiru, quais são as antocianinas responsáveis pela essa cor vermelha, né? Para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder começar a modificar, usar diferentes mordentes para poder obter colorações diferentes. Então, é principalmente a carajurina e a carajurona que são responsáveis pela essa cor vermelha do crajiru, e que tem também propriedade biológica importante. Então, o que a gente foi fazer? Nós pegamos e fomos estudar diferentes, isso aqui é uma laca, né? Mais na frente eu explico para vocês o que é a laca. Nós fomos ver, adicionando essa laca, modificações de pH, porque o que a gente sabe? Tem pessoas que têm, mesmo pH da pele sendo aproximadamente o mesmo, a gente sabe que tem modificações de pH, e principalmente eu estou com uma roupa, pode cair um limão, pode cair uma substância básica ou ácida, eu tenho que ver como é que esse corante se comporta. Então, a gente foi com essa laca, a gente foi estudar diferentes pH, de 1 a 13, como se comportaria, diferente temperatura, com calor também, né? Porque um dos grandes problemas do tingimento natural é a solidez à luz, é a baixa solidez à luz. Então, a gente tem que secar normalmente na sombra, e a lavagens também. Então, a gente sabe que qualquer peça colorida, se você está no sol, ela vai desbotar, mas o corante natural ele desbota com facilidade bem maior, tá? Então, a gente foi ver como era que se comporta, fazer uma microscopia eletrônica de varredura para a gente ver como é que está esses grânulos, tanto na produção da laca como corante sem estar adicionado, sem estar na forma de laca, tá? Então, além do corante direto, a gente pode produzir diferentes tintas, né? Então, a tinta, então a gente faz
muito com criança, em escola é uma tinta menos tóxica, sem chumbo, sem a presença de chumbo, né? E a gente produz tranquilamente e vai observar como é que essas tintas se comportam. Então, aqui, eu estava conversando com o colega antes da apresentação, isso aqui é o cumatê, né? Que é uma espécie, a mesma espécie que o pessoal já pintam, a cuia, né? Então, a gente produziu a tinta e você vê que só com uma planta você tem desde um marrom até aproximadamente um preto, né? O que modifica são os fixadores, os modificadores de cor. E, normalmente, os modificadores de cores que a gente usa, se a gente está falando em poluição, a gente usa modificadores inorgânicos inertes, como o alume de potássio e o acetato de ferro. Que é o acetato de ferro, nada mais é do que você pegar materiais enferrujados e fazer uma fermentação, né, e você vai ter um acetato de ferro. Então, com essa tinta lá, por exemplo, você pode fazer desde a serigrafia, né, para produção tanto para tintura, tanto em papel quanto em tecidos. Então, aqui você vê a aplicação dessas tintas, né, tanto em material mas todo o tecido, toda a fibra, ela tem que ser 100% natural, né? No caso aqui, a camiseta é de algodão. Se eu colocar no sintético, ele pode ficar, mas rapidamente sai. E outra coisa que a gente observa das plantas, às vezes você vê uma flor linda, né? Maravilhosa. Essa flor tem tinta, tem antocianinas, mas ela não tem uma solidez boa, tá? Então, a laca, né, como eu falei para vocês, o que é a laca? Então, já é observado a laca desde os tempos primórdios. Então, tem os quadros, né, tem as artes, a arte vem desde muito tempo. Como é que eles pintavam esses quadros? Pintavam com tintas, com corantes naturais, tanto mineral, né, quanto de origem animal, quanto de origem vegetal. Então, você vê aqui um quadro de Van Gogh, que é um dos meus preferidos, pintado, feito com laca. E o que é a laca? É você pegar o corante, né, extrair da planta aquele corante, você precipitar com um mineral metálico, no caso a gente precipita com alume de potássio, e depois você alcalinizar o meio. E dependendo como você alcaliniza esse meio, você vai ter lacas mais fosca ou mais brilhante. Então, essa daqui eu quis fazer mais fosca, porque a gente queria observar, fazer um rosa. Isso aqui ele está pronto para ser usado, depois é só você colocar um aglutinante, né? Normalmente, o aglutinante que a gente usa é um aglutinante feito com goma arábica. Goma arábica nada mais é do que uma resina, né? Uma resina vegetal. Então, você depois pode transformar ele no líquido e fazer quadros ou usar na serigrafia em qualquer outro meio. Tá? Então, quando a gente vai estudar, como é que a gente começa? Primeira coisa, a escolha do material vegetal. Então, às vezes, a gente nunca gosta de usar raiz pela consciência realmente ambiental. A raiz, normalmente, você precisa destruir a planta. Se você vai tirar da raiz, você vai destruir a planta, você tem que plantar pelo menos duas plantas se você está matando uma. Então, a gente nunca usa a raiz. Normalmente, a gente usa folhas ou casca, e se tira a casca também tem que ter uma consciência. Inclusive, os fornecedores desse material, a gente faz oficina para que eles não simplesmente tirem a casca de qualquer forma e acabe destruindo a planta. A produção do corante, sempre que possível, a gente faz quase 100% em água, né?
Então, o corante ele pode ser produzido a frio, por fermentação, né? Ou a quente, e normalmente, quando é a quente, a gente faz com água. Às vezes, quando você tem um corante que não é solúvel em água, como no caso da cúrcuma, então, ou do urucum, a solidez dele é melhor você usar álcool, mas a gente já conseguiu do urucum formas de, alcalinizando o meio, você obter um corante mais sólido. Escolha dos mordentes, que o mordente é o fixador. Imagina vocês, estou com uma molécula, que é o corante, molécula pode ser qualquer uma daquelas que vocês viram lá no início, um tanino, uma traquinona, né, um alcaloide. Ele precisa se ligar à fibra, que é uma proteína, por exemplo. Então, ele se liga tranquilamente. Mas quando é uma fibra celulósica, né, uma fibra vegetal, eu preciso, às vezes, como se fosse a cola, né? Então, está aqui a molécula de corante, eu coloco o fixador, ele vai se ligar à fibra, e esse fixador se liga à molécula, formando essa ligação covalente entre as três, a fibra, o fixador e o corante. Tá? Aí vimos o estudo de estabilidade da cor, como eu disse para vocês, o Kumatê, ele já era usado, né, bastante usado para artesanato, mas na parte de tecido têxtil, fibra têxtil, ele não era. Então, a gente tem que estudar a solidez, né? A solidez, principalmente a luz e a lavagem. Porque o grande problema das lavagens, né, com a fibra natural, se você observa um sabão em pó, você vai ver lá tem muitas proteases, né? Então, que é para tirar toda a sujeira. Então, essas proteases vai tirar toda a sujeira e vai entender que aquele corante é uma sujeira e vai tirar. Então, a gente nunca recomenda usar esses sabão industrial e que tenha principalmente protease, né? Então, a gente normalmente usa um sabão mais neutro. E depois que a gente vê que é uma planta que dá para ser usada no tingimento natural, nós vamos fazer um perfil fitoquímico das principais classes, né? Porque quando eu vou fazer um tingimento, né, numa fibra vegetal, normalmente eu faço uma pré-mordentação, ou seja, eu vou colocar algo para ajudar aquele meu corante segurar naquela fibra. E um dos pré-mordentes são taninos. Então, quando eu já tenho uma planta que ela tem bastante tanino, então eu vou evitar de fazer essa fase da pré-mordentação. Tá? Então, quando você compara corante natural, corante sintético ou os corantes híbridos, porque hoje já existem os corantes híbridos, então o que tem um corante natural? Faixa de cores limitadas, mas às vezes você tem uma cor única. E às vezes você não consegue reproduzir aquela cor se você fizer de forma muito artesanal, né? Então, solidez é limitada, a sustentabilidade é alta, o impacto ecológico é baixo, né? Então, a gente tem que ver, em todo o processo, a gente tem vantagens e desvantagens. Quanto que o corante sintético, uma faixa de cores muito ampla, né? Então, hoje você tem desde um verde cheguei, que eu chamo verde cheguei, até um verde clarinho, né? Tem alta solidez, então ele fixa bem, né? Por isso que é usado em fibras, principalmente sintética também, a sustentabilidade baixa e o impacto ecológico é alto. Então, nós estamos com esse impacto, esse impasse. Mas aqui nós precisamos de mais ciência, mais estudo para aumentar a solidez
e aumentar a faixa de cores, como eu falei para vocês. E o corante híbrido, faixa de cores ampla, solidez limitada, sustentabilidade baixa e o impacto ecológico também é médio, né? Aliás, médio, ambos. Então, fica a pergunta: qual a melhor solução? Né? Hoje já existe grupos, inclusive tem um grupo muito interessante já fora do país que está usando a biotecnologia. Nós estamos aqui num simpósio de biotecnologia. Né? Então, como é que nós vamos pegar a biotecnologia ao nosso favor para voltar tudo isso que a gente teve de tantos anos atrás? Então, eles estão usando o quê? Eles estão usando algas e bactérias como uma ferramenta para a indústria, para a produção de corantes. Né? Então, o que eles fazem? Você vai ter uma produção maior para atender a indústria, porque a gente sabe que se for usar as plantas, vai acabar entrando plantas em extinção, como aconteceu. Né? Então, só as plantas não vão dar conta, mas você pode ter as plantas, os corantes sintéticos oriundos das plantas para produção menor e você usar, né, as algas e bactérias para o tingimento, para uma moda mais sustentável. Então, hoje já tem vários grupos estudando algas e bactérias na produção desse tingimento. Mas para eu produzir com essas algas e bactérias, eu preciso desse estudo que eu estou falando para vocês, esse estudo anterior que nós estamos fazendo. Tá? Então, eu queria convidar vocês, nós estamos organizando na UFOPA o 26º Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, vai ser de 26 a 28 de outubro, e eu gostaria de convidar vocês para participarem. Até dia 19 de outubro, nós estamos com preço bem acessível, tá? Então, até dia 19, os valores são esses. Então, vocês, olha só, para graduação 50, pós-graduação 150, até dia 19 de agosto. Vai ser em Santarém, na UFOPA, que vai sediar. Então, muito obrigada. Aqui são meus contatos, aqui são os contatos do Chibé, que é o que está produzindo. Então, para vocês terem uma ideia, você até algumas... Minha blusa, por sinal, minha camiseta é de tingimento. O aproveitamento, a gente usa também muito o aproveitamento, né? Então, a Associação de Mulheres usa o crajiru, não, o cumaru, né? E tira a amêndoa e joga a casca fora. Então, agora eles agregando, a gente viu que a casca ainda produz bastante tinta, né? Tem bastante tanino, e foi uma forma da gente reaproveitar essa casca e agregar valor que elas jogavam fora, agora elas vendem para a gente. Então, eles estão com a coleção de bucket. Então, para você ver, né, um bucket desse aqui a casca da cebola, que também é um produto que era jogado fora, né, e com associação com os comerciantes, a gente usa o casca da... Do lado contrário, né, a gente tem o crajiru, que ele vai desde esse rosa mais clarinho até um rosa mais intenso, e na seda vai até um vermelho. Então, a moda ela tem que ser boa, prática, e esse bucket, a ideia, ele aqui tem um zíper, você vê, a ideia é que ele se transforme, né? Então, ele vai se transformar numa bolsa, né? Então, você tem... Aqui um pouquinho. Então, você... A sol,
é porque eu estou com pressa, mas é só vai ter a bolsa e vai poder usar dos dois lados, né? Esse outro aqui, a ideia é o quê? Fazer uma moda circular. O que é a moda circular? Porque, como eu falei para vocês, o problema da moda não é só os corantes. O problema são os descartes do resto. Então, você pegar foi feito um bucket com essa cor e sobrou, e você poder fazer o bucket com várias colorações e fica muito, muito legal, né? Então, é uma forma poética, né, de vocês me perguntaram o que é necessário para atingir, né? Um artigo que a gente encontrou de 1548, espanhol: água em uma vasilha, movimento, fogo, alume, planta são os requisitos necessários para colorir uma fibra, né? Então, aqui, se você pega o urucum, quem nunca se pintou quando criança de urucum, né? Tem uma tinta, né? Aquela tinta, para ela ser mais sólida no tecido, eu preciso exatamente do alume, que é o fixador. Então, você vê a cuia, como é que o pessoal fazia? Para colocar aquele cumatê, fixar na cuia, o que eles usavam? Usava a urina, né? Usavam o xixi, né? Por quê? O que tem no xixi? Tem a ureia, né? Então, a ureia era o fixador. Usavam muitos também o resto de carvão queimado, né? Por quê? O que tem? Então, nós da ciência, a gente tem que começar a voltar, né, a esses estudos e a voltar a incentivar as pessoas a usar uma moda mais slow fashion, né? Que seria uma moda que você tem poucas peças, mas que elas conversam entre si e você faz a sua parte, né? Porque a nossa parte como consumidores é saber o descarte. Uma camiseta dessa, quando não servir mais, eu posso usar ela de adubo, porque tudo nela é orgânico, tudo nela é natural. Enquanto que uma camiseta sintética, ela vai poluir o meio ambiente. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês, né? Como academia, procurar na Amazônia, a gente tem. Gente, eu não mostrei nem a metade das plantas que a gente vem estudando. Então, as possibilidades são muitas. Então, se eu trabalho numa escola, se eu já uso eu produzo a minha própria tinta, então já estou estimulando as crianças, né, a um meio mais natural e estou deixando de poluir. Então, cada um de nós, a gente não pode ficar só reclamando, cada um de nós pode fazer um pouquinho para salvar o meio ambiente, né? Eu vi uma reportagem essa semana que ele falava assim, o pai dele tinha andado de camelo, né? Ele já tinha andado de Mercedes, né? O filho dele já era um carro mais avançado, mas tinha certeza que o bisneto dele já tinha que voltar a usar o camelo de novo, porque o nosso ambiente está pedindo socorro. Então, nós da academia temos que fazer alguma coisa, e eu acho que a indústria da moda, a gente tem que começar a conscientizar. Mas para eles usarem, precisa de pesquisa, precisa de estudo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, professora, pela contribuição. A gente tem um tempo para... se alguém quiser fazer algum comentário muito rápido. Aqui. Ninguém... mas o que eu também tenho, eu vou só comentar rapidamente, entre as inúmeras plantas que nós temos, né, tem potencial para... A gente começa a observar, por exemplo, eu trabalho muito em comunidades indígenas, né, e a gente vê, por exemplo, que o jenipapo, ele praticamente já está deixando de existir, né? Então é importante também a gente pensar num trabalho de conservação, né? Porque tem um aspecto cultural, né, da bioculturalidade, e a gente começa a observar que em alguns rituais
e praticamente já não usam mais as mesmas plantas tintoriais que existiam antigamente, né, professor? Exatamente. Então, o que a gente tem observado é essa perda, né? Então, quando a gente vai numa comunidade, é bem mais fácil. Você vê a farinha anteriormente, cadê o menino que é da indústria de alimentos? Então, um corante natural esse daqui, inclusive, a gente está vendo a possibilidade do cajiru ser usado em cosméticos como batom, né? No batom. Por quê? Porque ele tem uma boa estabilidade, é tudo produto natural para não estar usando esses chumbos. Né? Então, na indústria de alimentos, a gente vê que antigamente usava o corante da cúrcuma. Né? Hoje, o pessoal já usa muito o sintético, por ser mais rápido, mais fácil. Então, a gente tem que voltar a ter essa consciência. Né? Doutora, bom dia, parabéns pelo trabalho. A senhora falou que utilizam restos da casca do cumaru para produzir a tintura, né? Corante. E qual seria o que ele deixa a coloração? Saber essa mudança de coloração para cada tipo de fibra, por exemplo, o algodão, seda. E se todos, por exemplo, como o urucum, também há essa diferença para cada tipo de fibra. Então tá, pessoal, muito obrigado, professora, mais uma vez.